O Velho Oeste americano foi um período fascinante e repleto de histórias intrigantes, e apesar de ser considerado uma época pacífica pelos historiadores, no vídeo de hoje você vai ver que não foi bem assim não. Conheça agora coisas estranhas que eram consideradas normais no Velho Oeste. Bota de restos humanos. George Parrott era um homem de muitos nomes, porém de uma face incomparável. Dono de um nariz enorme, ele era conhecido em muitos lugares e principalmente pelas autoridades como Big Nose, George ou Big Beak. Após ser preso pela polícia, ele foi condenado à forca, mas após uma tentativa frustrada de fugir da cadeia, uma multidão de 200 pessoas se formou na frente da prisão e Parrott foi arrancado de lá e executado segundo a sua pena. Não havia ninguém para reivindicar o corpo, tampouco quem se preocupasse em removê-lo da corda quando esfriou. Os médicos Dr. Osborne e Dr. Thomas Maggie recolheram o cadáver de Parrott para estudo, enquanto Maggie cortou o nariz de Parrott e deu de presente para uma mulher, que logo em seguida transformou em cinzeiro. Osborne, por outro lado, simplesmente esfolou toda a pele do rosto, das coxas e do peito de Parrott e usou para confeccionar um par de sapatos de baile, que usou no dia de sua eleição como o primeiro governador democrata do Wyoming. O cadáver ainda foi explorado ao longo de um ano, até que fosse enterrado em um barril de uísque descoberto por trabalhadores somente em 1950. Os Benders. Formada por John Bender, sua esposa Merle Bender, seu filho John Bender Jr. e a sua filha Kate Bender, essa família americana de assassinos em série causou alguns problemas sérios para os investigadores criminais de plantão no século XVI. Os Benders possuíam uma pequena pousada no Kansas que funcionou de 1872 a 1873, local em que os crimes brutais eram realizados. Kate, a única filha da família, era a peça fundamental, pois, por ser muito atraente, distraía as vítimas. Para você ter uma ideia, a sala da casa deles era dividida por uma cortina. Se algum hóspede aparentava ser rico, davam-lhe um lugar de honra na pousada, de costas para a cortina. Kate distraía o hóspede enquanto John Bender e seu filho apareciam por trás da cortina e atacavam o hóspede no crânio com um martelo. Depois disso, esfaqueavam-no na garganta. Depois de guardar o corpo em uma espécie de caverna escondida no próprio local, o corpo era enterrado no pomar da propriedade, até que o dia em que eles acabaram tirando a vida de pessoas poderosas do estado, como a de um coronel e de um senador. Logo em seguida, uma grande busca foi realizada até apontarem a família Benders como os principais suspeitos dos desaparecimentos. No entanto, embora existam diversas histórias de como os Benders foram capturados ou mortos, nenhuma evidência foi apresentada e muitos acreditam que eles conseguiram escapar. The Flat. Quando os colonos começaram a chegar ao Texas para aproveitar as terras disponíveis após a Guerra Civil, uma linha de fortes foi construída no final da década de 1860 para proteger esses colonos de índios saqueadores que buscavam retornar às suas terras natais. Fort Griffin era um desses fortes. Em 1870, uma cidade muito violenta chamada The Flat surgiu no norte de Fort Greene, que eventualmente se tornou um ponto de parada para rebanhos de gado que seguiam para o norte, para Dodge City, no Kansas. Durante esse tempo, vários personagens notáveis e pistoleiros do Velho Oeste passaram por lá, incluindo Yati Earp, Doc Holliday, Dave Hudaburg, Pat Garrett, conhecido por matar o fora-da-lei William Bonney, e os irmãos Beth e Jim Masterson. The Flat se tornou basicamente uma cidade turística, local de parada para muitos trabalhadores, inclusive para caçadores de búfalos, onde utilizavam a cidade como uma espécie de armazenamento de peles desses animais, o que comumente tornou a cidade com um cheiro quase insuportável. Ao longo dos anos era inevitável. The Flat ficou conhecida como a Babilônia do Velho Oeste. Bonnie Clyde. Bonnie Parker tinha apenas 19 anos quando conheceu o garoto que seria a sina de sua vida. Com um rosto gentil, Clyde Barrow tinha 20 anos e já acumulava diversos problemas com a justiça norte-americana. Tamanhos eram os conflitos com a polícia que, depois de se encontrarem pela primeira vez, o jovem foi preso de novo em 1930. O casal, que logo se tornaria a dupla de criminosos mais conhecidos da história, se reencontrou apenas 2 anos mais tarde, quando deram início à sua vida de crimes. Juntos, eles formaram gangues que espalharam terror pelo Kansas e pelo Texas. Com cúmplices jovens como Dable D. Jones, de apenas 16 anos, eles roubaram lojas, furtaram carros e cometeram assassinatos. Há 90 anos, no entanto, a saga criminosa de Bonnie e Clyde acabou em um episódio grotesco e amplamente explorado pela mídia, no qual o casal de jovens terminou alvejado pelos oficiais do Texas.
Já fazia meses que Frank Hammer, o ex-capitão do Texas Ranger, buscava pelo casal de criminosos. Bonnie e Clyde, no entanto, sempre escapavam de suas emboscadas. Sendo assim, encontrar e deter a gangue Barrow, àquela altura, já era questão de honra. Segundo os jornais, a recompensa ultrapassava o valor de $20 milhões, altíssimo para a época. Quando as autoridades de Louisiana fizeram um acordo com Henry Matvin, um antigo membro da gangue, então Hammer duplicou suas expectativas. Sob a promessa de que seria perdoado pelos crimes que havia cometido, o jovem entregou um infame casal. Foi assim que os oficiais descobriram que, além de sempre usarem as mesmas rotas de fuga, Bonnie e Clyde ainda desenhavam seus itinerários pensando em visitar suas famílias. Dessa forma, Hammer e seus parceiros criaram um plano que parecia infalível. Naquele dia 23 de maio de 1934, Bonnie, então com 23 anos, e Clyde, aos 25, sequer imaginavam estar sendo observados pela polícia. De repente, policiais do Texas e de Louisiana irromperam de seus esconderijos na mata, armados até os dentes. Cerca de 130 tiros foram disparados contra o Ford V8 que Clyde dirigia, sendo que pelo menos um quarto deles atingiu os corpos do casal. Clyde morreu imediatamente, com um tiro na cabeça. Ela faleceu logo depois do namorado. Enterro triplo. Outro famoso fora da lei do Velho Oeste foi Jesse James, conhecido por conta de seus incontáveis roubos. Considerado um dos melhores cowboys de seu tempo, ele teria matado pelo menos 20 pessoas até morrer assassinado pelos irmãos Robert e Charlie Ford. Depois de sua morte em 1882, seu corpo foi enterrado no jardim de sua fazenda, em Kearney. Ele foi mantido ali porque sua família queria protegê-lo dos chamados caçadores de troféus que poderiam tentar negociá-lo por recompensas. O cadáver continuou ali por um bom tempo, mas anos depois foi exumado e enterrado novamente no cemitério Mount Olivet, numa pequena cidade do Missouri. Só que muitos anos depois, em 1948, um homem se apresentou à polícia e disse que ele, que tinha então 101 anos, seria o verdadeiro Jesse James. Um tribunal até deliberou e autorizou a usar o nome do bandido morto, mas a história era uma farsa e o sujeito, na verdade, se chamava J. Frank Dalton. Quando Dalton morreu, ele foi enterrado em Granbury, no Texas, e os moradores da cidade resolveram surfar na onda do morto célebre e transformaram o local em uma verdadeira atração turística. Foi preciso os corpos serem exumados para análises a fim de confirmar a farsa, e só assim o verdadeiro bandido foi enterrado pela última vez. Blackjack. Thomas Edward Kitcham decidiu em 1892 abraçar o perigoso caminho do crime. O tempo como cowboy, no entanto, foi bastante útil. Ele aprendeu a montar e passou a conhecer com a palma da mão a maioria dos caminhos e trilhas no território do Novo México. Junto com seu irmão Sam e vários outros comparsas, ele criou uma quadrilha que foi bem sucedida em uma série de roubos a banco. A quadrilha chegou a roubar um cofre, explodindo para coletar mais de $20 mil de seu interior, o que na época era uma fortuna considerável. Kitcham ganhou fama quando matou John Jep Powers no condado de Greene, Texas. O incidente foi bastante noticiado, uma vez que Jep era um notório pistoleiro. Depois desse incidente, Kitcham e sua gangue decidiram deixar o Novo México, temendo que suas cabeças tivessem sido colocadas a prêmio. Antes de sair de cena, o bando planejou um último esquema que lhes garantiria uma aposentadoria com estilo no México. Em agosto de 1899, Kitcham e seus homens decidiram roubar um trem de passageiros que transportava uma valiosa carga de moedas de ouro. Infelizmente, para a quadrilha, a fama de Kitcham colocou tudo a perder. Um dos condutores a bordo reconheceu o bandido de um cartaz de procurado que ele havia visto recentemente. O homem sacou sua arma e disparou, acertando o cotovelo direito do pistoleiro. O tiroteio resultante ficou conhecido como o Grande Tiroteio do Trem. Deixou um saldo de 4 mortos e 9 feridos. Mesmo atingido, Kitcham conseguiu escapar, mas foi perseguido por uma posse fortemente armada que o encurralou. O bandoleiro perdeu muito sangue e acabou se rendendo. Ele foi levado para a cidade de Clayton e julgado enquanto ainda se recuperava dos ferimentos. O júri decidiu que Blackjack Kitcham era culpado e foi sentenciado à morte por enforcamento. Para o seu azar, a corda acabou o decapitando ao invés de o enforcar. O ladrão poeta. Charles Bowles foi um lendário ladrão do século XIX nos Estados Unidos, famoso por deixar poemas nas cenas de cada um de seus roubos. Com um registro de aproximadamente 28 roubos bem-sucedidos, Charles operou entre os estados de Oregon e Califórnia, aproveitando as diligências de grandes bancos. Este famoso ladrão também é conhecido como Black Bart, o poeta,
e sabe-se que conseguiu viver confortavelmente durante vários anos graças aos seus roubos. Ele nunca teve que atirar com uma arma, embora sempre carregasse uma espingarda consigo. Ele vestia um casaco longo, um chapéu e cobria o rosto com um saco de farinha com buracos para os olhos. A prisão de Charles ocorreu após um assalto mal sucedido, quando ele tentou roubar um técnico do banco Wells Fargo. Logo em seguida, ele foi preso e condenado a 6 anos na prisão de San Quentin por tentativa de roubo. 4 anos depois, ele conseguiu sair por um bom comportamento. A mão do homem morto. A mão do homem morto é uma das histórias mais famosas do pôquer e, com certeza, a mais macabra. Tudo começou em 2 de agosto de 1876, em um dos populares saloons no estado de Dakota, nos Estados Unidos. Foi nesse local que Jack McCall matou James Butler Hickok, mais conhecido como Wild Bill Hickok, com um tiro na parte de trás da cabeça. O assassinato teria acontecido enquanto a vítima disputava uma partida de pôquer. Isso fez com que a mão que ele teoricamente segurava passasse a ser considerada maldita. Hoje, a versão mais conhecida sobre as cartas da vítima diz que ele possuía 2 pares, de as e 8. Ambos os pares eram cartas pretas e a 5ª carta era desconhecida. As cartas exatas que Wild Bill segurava no momento do assassinato provavelmente serão para sempre um mistério. O comedor de fígado. John Jeremiah Garrison Johnston era um homem da montanha que foi apelidado de Johnson Comedor de Fígado. A vida de John é envolta em lendas, a maior delas envolve como ele ganhou seu apelido. De acordo com os contos, depois que sua esposa foi morta por um nativo americano, John resolveu se vingar contra toda a tribo chamada Crow. Dizem que ele matou mais de 300 nativos Crow, dissecou-os e comeu seus fígados. E isso foi um grande insulto aos Crow, porque eles acreditavam que o fígado era vital para seguir para a vida após a morte. John acabou morrendo em 1900, sem dinheiro e sem família. O cadáver viajante. Em 1911, um bandido chamado Elmer McCurd roubou um trem em Oklahoma com a expectativa de roubar milhares de dólares em ouro. Contudo, o assalto não deu certo e McCurd acabou morto a tiros por policiais depois de roubar apenas 46 dólares. O bizarro foi o que aconteceu depois disso. O corpo de Elmer McCurd foi embalsamado e vendido para uma feira itinerante, que começou a exibi-lo em diferentes cidades. Ocorre que isso seguiu acontecendo por nada menos do que 6 décadas. O cadáver circulou por feiras, casas mal-assombradas e até museus de cera. A longa jornada de McCurd só acabou em 1976, quando seu corpo foi encontrado num parque de diversões da Califórnia durante as filmagens da série O Homem de 6 milhões de dólares. Ele então foi finalmente enterrado no cemitério Boot Hill, em Dodge City, no Kansas. Charles Kennedy. Charles Kennedy era um homem das montanhas que vivia perto do Eagle Nest, Novo México. Um dia, em 1870, a esposa de Charles entrou correndo em um bar chorando. Incrivelmente chateada, ela confessou aos moradores da cidade o que havia testemunhado. O seu marido estava atraindo viajantes para sua casa para matá-los e roubar seu dinheiro. Na noite anterior, Charles havia feito exatamente isso, mas seu filho estava na sala falando com o viajante. O viajante perguntou se havia muitos índios por perto e o filho respondeu: "Você não consegue sentir o cheiro daquele que o papai colocou sobre o chão?" Charles ficou furioso, assassinou o viajante e seu próprio filho e então trancou sua esposa em casa. A mulher esperou o marido desmaiar depois de ficar bêbado e então escapou por uma chaminé. Os homens no salão foram atrás de Charles e o levaram ao tribunal. Mas depois que os moradores da cidade ouviram rumores de que o seu advogado iria libertá-lo, eles resolveram o problema por conta própria. Um grupo de vários homens tirou Charles de sua cela, amarrou uma corda em seu pescoço e o arrastou atrás de um cavalo até que ele foi estrangulado até a morte. Madame Delphine. Nascida em uma família de políticos, Mary Delphine McCarthy cresceu acostumada com a vida de um membro da elite no final do século XVIII. Em mansões enormes, Mary via seus familiares como donos de dezenas de escravos que, durante a Revolução Haitiana, temeram pessoalmente a resistência da militância negra. A constante rixa entre a família de Mary e os escravos então fez com que ela desenvolvesse um sentimento terrível em relação aos seus subordinados, como atirar uma escrava de apenas 12 anos do telhado, maltratar os seus próprios por tentarem ajudar os escravos, além de os aprisionarem, deixarem suspensos pelo pescoço, outros que eram terrivelmente mutilados, enquanto os menos sortudos eram obrigados a usar colares de ferro e tinham suas genitais removidas. Delphine é conhecida como a maior torturadora dos Estados Unidos. Aniquilador de servas.
O aniquilador de servas foi um serial killer que assassinou 7 mulheres e um homem em Austin, Texas, entre 1884 e 1885. Ele também mutilou outras 6 mulheres e 2 homens. Acredita-se que os assassinatos tenham sido parcialmente motivados pelo racismo, porque muitas das vítimas eram negras. O assassino normalmente atacava suas vítimas enquanto elas dormiam antes de arrastar os corpos para fora. A polícia recebeu relatos conflitantes sobre a aparência do assassino, com relatos diferentes sobre se ele era branco ou negro. Cerca de 400 homens foram presos em conexão com os crimes, mas nenhum foi condenado. Até hoje, há especulações sobre quem era o aniquilador de servas. Ted Bundy do Velho Oeste. Stephen D. Richards foi chamado de Ted Bundy do Velho Oeste, mas em sua época ele era apelidado de Nebraska Fiend. Ele era um homem charmoso e bem-falante. Ao contrário de Bundy, Stephen parece não ter tido um tipo preferido de vítima quando se tratava de matar. Ele assassinou um jovem com quem teve um desentendimento e matou uma mãe e seus 3 filhos com um machado. Stephen acabou tirando a vida de 9 pessoas no total. Ele não escapou da justiça e foi enforcado em 1879. Diácono assassino. Ninguém pode imaginar que por trás do semblante sério deste homem de grande estatura e de um comportamento elegante, escondia-se na verdade um dos assassinos mais sanguinários do Velho Oeste que teve no final do século XIX e início do século XX. Como parte do seu plano, Jim Miller, assim que chegou na cidade local, começou a trabalhar como vice-xerife, auxiliando o então xerife George Fraser. Com isso, conquistou a admiração dos moradores ao se tornar um grande perseguidor de bandidos. Durante o tempo em que trabalhou como vice-xerife, Miller aproveitou seu status privilegiado para facilitar o trabalho de alguns criminosos que roubavam gado ou assaltavam bancos, enquanto ele fazia vista grossa, além de tirar a vida de 12 pessoas. Sabendo disso, o xerife Fraser começou uma grande operação para tentar prender seu companheiro, mas ele sempre escapava. Mas apesar de prendê-lo e levá-lo algumas vezes perante um juiz, Jim Miller sempre saiu ileso de qualquer acusação. O motivo era a grande reputação que gozava entre os vizinhos, que o consideravam um homem íntegro pela imagem que projetava de homem sério, marido e pai de família exemplar. Não bebia, não fumava e frequentava os cultos da igreja metodista sem faltar uma única vez, o que o levou a ser conhecido pelo apelido de Diácono Miller. Miller foi preso após uma tentativa de assassinato frustrada. No entanto, como haviam poucas provas contra ele, a população, com medo dele ser absolvido, decidiu sequestrar Miller da cadeia e assim tirar a sua vida. Mas e você? Gostou de conhecer essas histórias do Velho Oeste? Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Valeu e até a próxima!